Atualmente, ouvimos falar muito sobre os homens alfa, figuras fortes, dominantes, bem-sucedidas, que lideram tanto na vida profissional quanto no mercado amoroso. Esse modelo de masculinidade, reforçado pela ideia de que as mulheres tendem a buscar parceiros acima delas na hierarquia social, faz parecer que o topo é sempre ocupado pelos mais competentes, resilientes e implacáveis. Mas, quando olhamos para os líderes reais, políticos, CEOs, figuras públicas, algo parece não encaixar. Muitos desses homens que ocupam cargos de poder não exibem as características clássicas do alfa. Não são os mais fortes fisicamente, nem os mais dominantes socialmente. Muitos parecem frágeis, inseguros, até mesmo submissos em certos aspectos. Isso levanta uma pergunta intrigante. Se os homens alfa são aqueles naturalmente destinados a liderar, por que então não são eles que governam o mundo? Por que não vemos esses arquétipos de força e liderança assumindo as posições mais altas? Afinal, se eles são os mais aptos, por que tantos cargos de poder estão ocupados por homens que, na linguagem popular da internet, seriam considerados betas? A resposta não é tão simples. O que estamos presenciando não é o estado final das coisas, mas sim uma etapa de transição. Homens beta em posições de poder não são um acidente ou uma falha no sistema. São, na verdade, uma peça essencial de um movimento social mais complexo. Vivemos um momento em que muitos homens beta ascenderam a posições de poder, influência e prestígio. Alguns chegaram lá por mérito técnico, outros por conexões familiares, e muitos simplesmente por estarem no lugar certo, na hora certa. Mas, ao contrário do que muitos pensam, esse não é o resultado final de uma grande transformação social, e sim uma etapa transitória. Na cultura popular, o beta é frequentemente descrito como alguém submisso, inseguro e que evita confrontos. No entanto, no ambiente político e corporativo, esses mesmos traços podem ser vistos como sinais de adaptabilidade, flexibilidade e habilidade para sobreviver em sistemas burocráticos complexos. O homem beta não busca liderar pela força, mas pela habilidade de navegar pelas estruturas de poder, mantendo a estabilidade e evitando conflitos diretos. Por isso, muitos acreditam que a presença desses homens no topo da hierarquia é um sinal de que o mundo mudou radicalmente. Mas não se trata de uma nova ordem definitiva, e sim de um momento de transição, onde antigos modelos de liderança estão sendo desafiados, mas ainda não completamente superados. Estamos diante de uma era de aparente estabilidade, mas, ao mesmo tempo, marcada por profundas tensões ocultas. E é justamente nesse cenário que a ascensão dos verdadeiros alfas começa a se preparar, silenciosa e estrategicamente. Imagine um grupo de pessoas isoladas em um ambiente hostil, onde precisam se adaptar, formar alianças, competir e, ao mesmo tempo, garantir sua própria sobrevivência. Não vence o mais forte fisicamente, mas aquele que entende as regras ocultas do jogo, quem manipula com sutileza, quem cria alianças estratégicas, quem sabe quando calar e quando agir. Essa metáfora explica com precisão o momento atual das relações humanas. Vivemos em uma sociedade onde a força bruta perdeu espaço para a inteligência emocional e social. O indivíduo que se adapta, que evita confrontos diretos e que cultiva uma imagem de estabilidade, geralmente avança mais. O homem beta, por exemplo, aprendeu a navegar bem nesse ambiente, disfarça ambições, evita riscos e mantém a aparência de confiabilidade. Mas, nesse jogo, quem permanece sempre neutro raramente alcança o topo. As vitórias mais significativas pertencem àqueles que sabem se misturar ao grupo quando necessário, mas também se destacam quando a oportunidade surge. São os que calculam bem o risco e, no momento certo, tomam decisões ousadas. Essa metáfora ilustra uma fase transitória da sociedade. O ambiente social favorece a diplomacia e a adaptação, mas essa não será a regra para sempre. Novos desafios exigirão outras habilidades e o jogo, inevitavelmente, mudará. Em meio ao ambiente competitivo e instável, surge uma das estratégias mais antigas e eficazes, a aliança feminina com os homens beta. Essa parceria é marcada por um equilíbrio funcional, onde ambos obtêm benefícios claros. A mulher encontra estabilidade, segurança emocional e muitas vezes apoio financeiro. O homem beta, por sua vez, conquista companhia, intimidade e uma sensação de pertencimento.
comprometimento. Essa aliança é baseada, sobretudo, na necessidade mútua de proteção e estabilidade em um mundo imprevisível. Muitas mulheres, ao perceberem que o risco de apostar em homens mais dominantes pode resultar em abandono ou traição, preferem a segurança do beta, alguém que dificilmente oferecerá grandes emoções, mas garantirá presença e comprometimento. Por outro lado, o homem beta vê nessa parceria uma oportunidade de validação. Mesmo sem ostentar características tradicionalmente associadas ao macho alfa, como a liderança ou a ousadia, ele consegue garantir um espaço no jogo social. Sua principal habilidade é oferecer constância, lealdade e apoio, valores cada vez mais escassos. Essa aliança cria uma dinâmica estável, mas não necessariamente satisfatória para ambos. Muitas vezes, a mulher pode sentir falta de paixão e o homem de reconhecimento. Ainda assim, essa estratégia se mantém sólida, funcionando como uma ponte segura em meio às turbulentas águas das relações modernas. Em um primeiro momento, os homens alfa dominam o cenário. São desejados, admirados e copiados. Sua confiança, poder e magnetismo os colocam no topo da hierarquia social e afetiva. Porém, esse domínio carrega em si a semente da própria ruína. O excesso de opções, a autossuficiência e a dificuldade em estabelecer vínculos duradouros tornam os alfas vulneráveis a um movimento silencioso, mas decisivo, a traição da aliança feminina. Inicialmente, muitas mulheres se aproximam desses homens na busca por status, proteção e, sobretudo, pela emoção que eles proporcionam. Entretanto, com o tempo, percebem que esse perfil, apesar de sedutor, raramente oferece estabilidade. A promessa de aventura não compensa o risco de abandono. Assim, gradualmente, a preferência feminina migra do alfa volátil ao beta seguro. O homem que outrora foi exaltado agora é visto como imaturo, irresponsável ou até mesmo tóxico. A aliança que sustentava seu poder se desfaz, não em um confronto direto, mas em uma escolha silenciosa e estratégica. Essa dinâmica marca a queda simbólica dos alfas, não pela força, mas pela perda de relevância no jogo social e afetivo. Eles ainda podem ser desejados, mas não mais escolhidos como parceiros para construir algo sólido. A traição não é um ato de vingança, mas de sobrevivência. A queda dos alfas não acontece apenas nas relações pessoais, mas reflete e molda toda a estrutura da sociedade. O ideal do homem dominante, destemido e autossuficiente, começa a ser desconstruído culturalmente. Livros, filmes e campanhas sociais passam a enfatizar a importância de um homem mais sensível, colaborativo e emocionalmente disponível. Esse movimento não surge por acaso. Ele é impulsionado por uma mudança estratégica. Valoriza-se o perfil masculino que melhor atende às necessidades de estabilidade, segurança e compromisso. O alfa, com sua imprevisibilidade e foco na conquista, passa a ser visto como um risco, não como um ideal. Assim, eliminamos simbolicamente os alfas, não com violência ou repressão direta, mas com a redefinição de padrões. O homem ideal agora é aquele que se adapta, que é flexível, que sabe ceder. A masculinidade tradicional se vê, então, desafiada a se remodelar ou a ser descartada. Esse fenômeno se manifesta na educação, nas leis, nas pautas sociais. A figura masculina agressiva é frequentemente condenada, enquanto o homem passivo ou colaborativo é celebrado. O resultado é um novo tipo de seleção, não mais baseado na força ou na liderança, mas na capacidade de integração e adequação ao coletivo. Não eliminamos fisicamente os alfas, mas os tornamos obsoletos. Com a queda simbólica dos alfas, surge uma pergunta inevitável. Quem decide, afinal, o que significa ser homem? A resposta parece ter migrado do próprio homem para o olhar coletivo, especialmente para as expectativas femininas e sociais. Por séculos, a masculinidade foi definida por atributos como força, coragem e liderança. Hoje, esses traços são frequentemente questionados e novos valores ocupam o espaço: empatia, vulnerabilidade e cooperação. A sociedade passa a moldar a figura masculina de acordo com suas necessidades e conveniências. Essa redefinição não acontece de forma neutra. Há interesses conscientes e inconscientes que influenciam o processo. Instituições educacionais, políticas públicas
públicas, movimentos sociais e até o mercado determinam e reforçam o que é considerado um bom homem nos dias atuais. O homem, antes um agente definidor de si mesmo, torna-se, em muitos casos, um produto moldado pelas exigências externas. Sua identidade se dilui na tentativa de corresponder às novas normas e evitar as sanções sociais impostas a quem ainda carrega os traços do modelo tradicional. Assim, a masculinidade se transforma, não mais como uma expressão espontânea da natureza masculina, mas como um reflexo das mudanças culturais e sociais que determinam, silenciosa ou explicitamente, o que ele deve ser. A redefinição da masculinidade não ocorreu apenas como um fenômeno espontâneo, mas também como resultado de uma manipulação sutil, muitas vezes mascarada de virtude. Valores tradicionalmente masculinos passaram a ser associados a comportamentos tóxicos, enquanto a abdicação de características como liderança, assertividade e competitividade foi promovida como sinal de evolução. Essa mudança, embora apresentada como um avanço moral e social, esconde uma dinâmica de poder. A traição aos antigos códigos masculinos foi celebrada como virtude. O homem que renuncia ao seu instinto protetor e à sua natureza combativa é visto como mais civilizado, mais aceitável e, consequentemente, mais desejável. O discurso dominante sugere que essa transformação é uma escolha consciente e ética, mas muitas vezes ela é resultado de uma pressão social silenciosa e constante. A vergonha, o medo da rejeição e o desejo de aceitação forçam muitos homens a se adaptarem a esse novo molde sem perceberem que estão, na prática, renunciando a partes fundamentais de sua identidade. Assim, a manipulação se completa. Sob o pretexto da virtude, promove-se uma traição profunda ao que antes definia a essência masculina. O homem, ao acreditar que está evoluindo, muitas vezes não percebe que está apenas cedendo cada vez mais a padrões que o enfraquecem e o tornam previsível. O antigo modelo de colaboração entre homens e mulheres deu lugar a um novo cenário: a competição direta em praticamente todas as esferas da vida. No mercado de trabalho, na política, nas universidades e até nos relacionamentos, a ideia de complementaridade foi substituída pela de rivalidade. O discurso da igualdade, que inicialmente buscava garantir direitos e oportunidades, evoluiu ou foi distorcido para sustentar uma narrativa de confronto. Não se trata mais apenas de assegurar que mulheres possam participar dos mesmos espaços que os homens, mas de superá-los, provando superioridade em cada campo. Esse embate constante cria um ambiente onde homens sentem-se cada vez mais pressionados a provar seu valor, enquanto muitas mulheres são encorajadas a adotar comportamentos competitivos tradicionalmente associados ao masculino, como agressividade e ambição extrema. A cooperação foi, em muitos casos, substituída por uma lógica de vitória e dominação. Nas relações afetivas, esse espírito competitivo também se manifesta. Parcerias que antes buscavam equilíbrio e apoio mútuo, agora, muitas vezes, transformam-se em disputas de poder, onde ambos medem quem ganha mais, quem cede menos e quem mantém maior controle. Esse novo paradigma não promove a harmonia, mas alimenta um ciclo de tensão e desconfiança mútua, onde a colaboração genuína é cada vez mais rara. Na nova dinâmica social, o homem que outrora seria classificado como beta ocupa agora um espaço de destaque. Ele é aquele que, ao invés de impor liderança, busca agradar, adaptar-se e ser aceito. Sua força não está na imposição, mas na flexibilidade, não na autoridade, mas na concordância. Esse homem percebeu que, em um ambiente onde liderar pode ser visto como opressão e onde a assertividade masculina frequentemente é mal interpretada, é mais seguro optar por agradar. Ele se molda ao discurso dominante, evita conflitos, apoia causas populares e assume um papel mais passivo, esperando com isso conquistar reconhecimento e aceitação. No campo afetivo, o beta se posiciona como um parceiro compreensivo, sensível e emocionalmente disponível. Abre mão de liderar para seguir, acreditando que assim terá mais chances de manter vínculos e ser desejado. Contudo, essa estratégia, embora funcione inicialmente, muitas vezes resulta em relações desequilibradas, onde o respeito e a admiração dão lugar a uma percepção de fragilidade e submissão. Enquanto isso, a figura do homem tradicional que lidera e protege é cada vez mais rejeitada ou caricaturada. O beta, portanto, ascende não necessariamente por mérito, mas por se encaixar perfeitamente no molde de homem aceitável para a nova ordem social. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de deixar o like
se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!